Saber Direito traz um curso sobre as normas trabalhistas atuais. Você vai relembrar os princípios do direito do trabalho, vai entender a relação do empregado e do empregador no contexto trabalhista e aprender sobre os direitos e garantias nos contratos de trabalho. Tudo isso no curso do professor Lucas Sérvio. Começa agora a aula 3. Olá, estamos aqui em mais um Saber Direito, tá? O seu programa aí de conhecimento sobre o direito em geral, com professores capacitados, interessados em trazer o melhor do ensino para você, nosso aluno que está aí do outro lado, se preparando para o exame da ordem, fazendo a sua graduação aí na universidade, tá? Ou simplesmente estudando para concurso ou se aprimorando aí numa área específica. Eu sou o professor Lucas Sérvio, sou advogado, professor de direito, sou presidente da Comissão de Direitos Autorais e Materiais e Entretenimento da nossa OAB-DF. Tenho especialização em Direito do Trabalho e sou mestre em Direito pelo IDP. Tá? Estou trazendo para vocês aqui numa série um pouquinho do Direito do Trabalho, de parte geral, tá? Conhecimentos importantes, conhecimentos até da vida do advogado, que é importante para quem está fazendo graduação, que é importante para quem está fazendo aí a sua preparação para a primeira fase do exame de ordem, para a segunda fase do exame de ordem. Tá? Então fica aí com a gente, preste atenção, traga seu caderno, faça as anotações, que nós vamos seguir agora um assunto muito interessante dentro do direito do trabalho, que é o contrato de trabalho, tá? Ou seja, aquele documento que dá início à relação de trabalho, especifica alguns pontos importantes, tá? E torna aquela relação formal, tá? Aquele documentinho ali que você leva uma via para casa, sempre que você tem alguma dúvida você pode ir lá consultar, tá? Então vamos conhecer um pouco aqui sobre contrato de trabalho. Quero lembrar a todos, pessoal, antes de começar, que esse programa vai passar na nossa TV Justiça, tá? Como de praxe, e também vai para o YouTube, tá? Então, você assistiu aqui a nossa aula, assistiu às aulas passadas, teve alguma dúvida, se interessou e quer aprofundar mais, quer pedir alguma dica de literatura, de doutrina e jurisprudência, por favor, deixe o seu comentário no YouTube. O professor aqui se compromete a buscar o vídeo quando a direção me mandar, procurar ali se você deixou alguma dúvida, tentar responder a todos, tá? Se você não faz uso do YouTube, se você está me vendo pela televisão ou por outra mídia e é assim mesmo quer deixar sua dúvida ou simplesmente quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me acompanhar pelo Instagram, é Lucas_Sérvio, tá? Lá eu estou sempre trazendo aí os eventos da OAB, os eventos da nossa comissão. Quem tiver interesse aí de participar, mesmo você sendo ainda aluno, bacharelando, não tiver ainda obtido a sua inscrição na OAB que está próxima, muito próxima, você ainda pode acompanhar nossos eventos, participar com a gente, pegar o seu certificado, conhecer pessoas, fazendo networking. A OAB está de braços abertos para todos, ok? Então, entrando aqui no nosso conteúdo, nós temos o contrato de trabalho, tá? O que é o contrato de trabalho, pessoal? É o meio formal, tá? De estabelecimento de vínculo após o empregado ser registrado, tá? Ou pode também ser a proposta de trabalho antes dele ser registrado. Pessoal, aqui está o nosso contrato, leia, veja se é o que você quer, se é o que você espera, se todos os benefícios que você pleiteou estão aqui, tá? Verifique aqui a sua situação e aí você assinou, eu vou te registrar e você vai passar a ser o meu empregado, tá? Então, é o meio formal de contratação. Detalhe importante, pode cair na sua prova, pode cair no seu exame, pode cair aí nos seus estudos futuros. O contrato de trabalho, para ele ser formal e ter efeito jurídico, ele pode ser tanto escrito quanto pode ser verbal. Exato, professor. Você pode ter aí um contrato de trabalho verbal, não necessariamente lá o papel escrito, impresso que você guarda na sua gaveta. Você pode combinar de boca ali com o seu futuro empregador a sua situação laboral, tá? Então não é obrigatório para que um contrato de trabalho exista que ele tem que ser escrito, tá? Ele pode sim também ser verbal, ou seja, aquela velha expressão no fio do bigode, tá? E aí, obviamente, você vai comprovar o que está ali pela sua rotina, como nós vimos na primeira aula, pelo princípio da primazia da realidade, tá? Então, gravem bem isso aí na cabeça de vocês, anotem no material de vocês, que vocês com certeza estão fazendo, estão esquematizando. O contrato de trabalho pode ser sempre verbal ou escrito, ok? E aí, dentro dessas modalidades de contrato de trabalho, nós vamos encontrar aqui as principais, tá? Quais são elas, pessoal? A primeira, contrato de trabalho por tempo
indeterminado, tá? Esse contrato de trabalho, pessoal, ele atende ao princípio da continuidade, aquele princípio que a gente viu lá na primeira aula, na aula anterior, tá? Ele fala que o trabalhador tem lá o seu contrato de trabalho e não tem prazo para aquele contrato terminar, tá? Ele só vai terminar quando for feita a rescisão, ou seja, quando chegar ao fim um vínculo. Pode chegar ao fim por demissão, por justa causa, por falecimento do empregado, tá? Ou por fechamento da empresa, mas o contrato em si, ele é por tempo indeterminado, ou seja, não traz ali nenhuma cláusula, nenhuma parte do texto, quando que esse contrato acaba, quando que esse contrato finaliza, tá? Então, ele é o único contrato que atende ao princípio da continuidade, ou seja, relações trabalhistas longas e duradouras. Mas então, professor, eu sou obrigado a contratar uma pessoa por tempo determinado, o empregador? Não, você tem aí para se socorrer o contrato por tempo determinado, tá? E ao contrário do que já diz o indeterminado por obviedade, ele tem lá um tempo para existir, tá? Qual é esse tempo, professor? Até 2 anos, tá? É o máximo que um contrato por tempo determinado pode durar, é 2 anos. E ele não é renovável, tá? Eu vou deixar para falar sobre isso quando eu falar sobre todos, ok? Então gravem aí que o contrato por tempo determinado ele dura até 2 anos, mas ele não é renovável, tá? Ele não pode ser prorrogado por mais 1, por mais 2, etc. Tá? Na sequência, a gente tem um contrato de experiência, tá? Para que serve o contrato de experiência, professor? Ele serve para averiguar a capacidade do empregado para exercer aquela função, tá? Ou seja, é literalmente um período de teste, um período de experiência, tá? E nesse contrato ele traz o prazo máximo de 30 dias, 60 dias ou 90 dias, tá? Então, tenham em mente que o contrato de trabalho por experiência, ele pode durar no máximo 90 dias. Não pode durar nem 91, tá? O máximo mesmo ali, o teto é 90. Então, por mais que o patrão acabe por dividir nesse período, ele nunca vai poder ultrapassar 90 dias, tá? Então, 2 de 45, por exemplo, tá? Não, sempre vai ter que ser 90 dias e não pode ultrapassar isso. Depois, nós temos aí um contrato que ele é o mais recente, é o contrato intermitente, tá? O contrato intermitente, pessoal, ele foi trazido pela nossa reforma trabalhista de 2017, tá? Ele não existia antes dela. O que prevê o contrato intermitente? Ele prevê a possibilidade de prestação de serviço com uma certa alternância. É um contrato, pessoal, que a gente encontra muita confusão sobre ele na academia, inclusive nos próprios postos de trabalho. Muitos empregadores e empregados não entendem como funciona o contrato intermitente, tá? E ele realmente tem uma natureza um pouco confusa, mas a definição jurídica dele é uma só. Permite prestação de serviço com certa alternância. Isso indica que você só vai fazer jus ao recebimento do salário enquanto você estiver trabalhando, no período que você não está trabalhando, que você estaria em tese suspenso ali das atividades, você não recebe. Tem-se a ideia de que ele foi criado para atender aquele tipo de profissão, aquele tipo de função que tem período certo para ter necessidade de contratação, que é, por exemplo, aquelas coletas por safra, né? São 8 meses de safra para 4 meses de inércia. Aí o patrão não queria pagar esses 4 meses de inércia, às vezes não queria demitir o funcionário para depois não conseguir encontrá-lo novamente, e aí tem-se a ideia de aplicar o contrato intermitente para preservar essa relação. Ocorre que muitos empregadores às vezes utilizam esse contrato sem necessidade nenhuma e ficam apenas ali alugando o empregado como suposto registro que não está dando frutos, afinal de contas você só vai receber quando você trabalhar, ok? E aí passamos ao contrato temporário, tá? O contrato temporário, ele é voltado para atender aquela necessidade transitória, aquela necessidade que surgiu ali por um imprevisto ou por uma necessidade muito pontual, tá? Por exemplo, chegou final de ano, tá? Chegou Natal, Ano Novo, tá? Espera-se que o setor tenha mais compras, tenha mais clientes, tenha mais demanda de serviço e você pode colocar lá um temporário, tá? O temporário tem prazo máximo de 180 dias, tá? E esses 180 dias podem ser prorrogados por mais 90 dias, tá? Então, você decidiu lá colocar um temporário para poder ficar ali todo o Natal e o Ano Novo, né? Dezembro e janeiro.
tá? E ainda tem ali o carnaval, se quiser esticar, gostou do serviço da pessoa, ainda está tendo muita demanda, mas não quer efetivá-lo ainda, você tem ainda 90 dias para usufruir daquele serviço sem conversão do contrato. Por que eu falei em conversão, pessoal? Prestem atenção, como a gente falou na primeira aula, na aula anterior. Princípio da continuidade. Por esse princípio, a lei quer que todos os contratos de trabalho preferencialmente sejam por tempo indeterminado. A lei não veda contratos por tempo determinado, mas ela preferencialmente quer que todos sejam por tempo indeterminado. E aí como é que funciona? O contrato por tempo determinado atingiu seus 2 anos. Acabou aí. O contrato de experiência atingiu seus 90 dias. Fechou aí. E o contrato temporário deu 180 e deu a expansão de 90 dias. Se chegar ao termo esses contratos, ou seja, se todos eles encerrarem o tempo, 2 anos, 90 dias, 180 mais 90, e o patrão de maneira expressa, tá? De maneira taxativa, não for lá e avisar ao empregado que ele não será efetivado, automaticamente todos esses contratos se tornam contratos por tempo indeterminado. Entenderam? O contrato por tempo determinado, se passou 2 anos, chegou no último dia para fechar os 2 anos, se o patrão não chegou e expressamente avisou que o empregado não continuaria, tá? Ele se torna automaticamente empregado por tempo indeterminado. A mesma coisa no caso do contrato de experiência. Você firmou a experiência lá de 90 dias. Chegou no dia de número 91, seu patrão não mandou você embora, automaticamente a conversão tem que ser feita e você tem que se transformar em empregado por tempo indeterminado. A mesma coisa o empregado temporário, 180 mais 90. Chegou lá no último dia da extensão do prazo de 90 dias, se o seu empregador não comunicou que você não ficaria, você automaticamente tem que ser contratado, tem que ser feita essa conversão, tá? Isso é importante porque, pessoal, para evitar literalmente que o empregado seja enrolado, tá? Que o empregado fique ali sendo colocado num contrato temporário atrás do outro. Por que isso é importante, tá? Porque contrato de trabalho, registro de carteira, como a gente viu aula passada, gera recolhimentos de INSS, tá? Gera ali um aumento nas suas férias, reflexos de 13º. Então, se todo ano o seu contrato for ficar sendo colocado do zero, você nunca acumula nada. Né? Você não acumula suas férias, você não acumula tempo de contribuição. Então, isso evita que o empregado seja colocado num ciclo que não avance, tá? Ficar indo de contrato determinado para determinado o resto da vida, ele nunca vai conseguir acumular direito lá os seus coeficientes. Tá? Então, até para atender também o princípio da continuidade, preferencialmente, todos os contratos de trabalho, todos eles, sem nenhuma exceção, todos eles devem ser preferencialmente por tempo indeterminado. E aqueles que a lei autoriza que tenham um prazo definido, ao chegar ao prazo final e não forem taxativamente convertidos em demissão, automaticamente convertidos em contrato por tempo indeterminado. Ok? Então, vamos conhecer um pouco aqui quem são os nossos trabalhadores que necessariamente, obrigatoriamente, atraem para si, quando você contrata, um vínculo trabalhista, tá? Um vínculo de trabalho, ou seja, obrigatoriedade de registro, tá? Todos esses que eu vou falar aqui nessa sequência, você pode fazer tanto um contrato de trabalho por tempo determinado, quanto um determinado, quanto um de experiência, quanto um temporário. Todas essas profissões elas devem ser registradas. Por que eu estou destacando elas? Por que eu estou falando delas em específico, em separado? Porque a maioria das que eu vou falar aqui tem legislação própria, tá? São tipos de trabalhadores, entre aspas, especiais, ou seja, eles não têm só a CLT por eles têm alguma legislação acessória, tá? Que traz ali um direito, uma garantia, uma proteção extra, tá? Quem é o primeiro, tá? O empregado doméstico, tá? O empregado doméstico é aquela pessoa que trabalha em ambiente residencial e para família, tá? A pessoa maior de 18 anos que trabalha em ambiente residencial e presta serviços para a família. Ou seja, se você presta serviços em ambiente empresarial, tá? E não é para família, você não pode ser considerado doméstico. Você é uma pessoa, como se costuma chamar, servente de limpeza, assistente de limpeza, auxiliar de serviços gerais, etc. Para você ser empregado doméstico, obrigatoriamente você tem que trabalhar em ambiente residencial e para a família. E reparem, não é só o empregado doméstico quando a gente pensa que é a empregada doméstica, que é a secretária do lar. Nós temos o motorista, nós temos a babá, cuidador de idoso, jardineiro. Todos esses são considerados
empregados domésticos pela nossa PEC de 2015, tá? Então, vamos trazer aqui um outro exemplo que é fundamental para definir o empregado doméstico. Trabalha em ambiente residencial e para a família. E também não pode haver fins lucrativos, tá? O empregado doméstico não pode gerar lucro para o seu patrão, tá? Senão ele se torna um empregado comum, tá? Isso porque acontece o seguinte, quando você é empregado doméstico, entendam que o salário que o empregado recebe não é lucro, tá? Salário é contraprestação. Nós vamos ter uma aula só sobre salário e vocês vão entender direitinho. Salário como contraprestação. Então, o ato de você trabalhar e receber não é lucro. Lucro é uma coisa que você recebe sem fazer nada, tá? É um dinheiro extra, uma vantagem extra. Ah, lucrei, ou seja, não fiz nada e recebi ali um bônus, um aumento, alguma coisa do tipo. Mas quando você trabalha, você oferece seu ofício, então você tem, na verdade, uma contraprestação. O salário, ele é contraprestação, tá? Então, você não pode usar os seus funcionários domésticos para oferir lucro, tá? Para executar atividade econômica. Então, eles deixam de ser domésticos e vão passar a ser funcionários comuns. Um exemplo, um caso concreto, citado pela primeira vez em minha presença pelo professor André Luiz Paz de Almeida. Ainda na época que este professor aqui estávamos nos bancos do exame de ordem, tá? Se preparando para a segunda fase do exame de ordem em direito do trabalho, tá? O professor André Luiz nos trouxe um caso de empregado doméstico e a confirmação de que você não pode utilizá-lo para oferir lucro, de uma servidora pública, que já tinha lá seus 65 anos, era a avó de 2 crianças. Ela acabou sendo a tutora dessas 2 crianças porque os pais, infelizmente, faleceram num acidente de carro, tá? E aí ela, como servidora pública, tinha um salário razoavelmente bom, mas não era o suficiente para sustentá-la e sustentar as 2 crianças naquele mesmo padrão de vida. O que ela passou a fazer? Ela era muito boa de cozinha, tá? Ela era muito boa de fazer refeições e bolos e afins. Ela passou a fazer na cozinha de casa, né? Caseiro mesmo, refeições, bolos, doces, salgados, de festa, etc. e vender. Ela tinha uma empregada doméstica, tá? Ou seja, que trabalhava em ambiente residencial para a família, ou seja, para ela e para as crianças dentro de casa. Só que durante a confecção das receitas, a empregada doméstica auxiliava, tá? Auxiliava na receita, na limpeza, no controlar o forno, na decoração, na entrega, tá? E aí, eventualmente, essa empregada doméstica buscou algum tipo de orientação, eu presumo, buscou um advogado, questionou a ele se isso estava correto, né? E ele identificou ali um desvio de função, que ela não estava mais sendo uma empregada doméstica, ela estava sendo uma cozinheira normal, né? Uma cozinheira comum. E aí eu soube que essa ação foi ajuizada em desfavor da servidora, né? A então empregada doméstica, elencou lá os motivos pelo qual ela estaria em desvio de função, que ela estaria sendo empregada doméstica e cozinheira, e sim, pessoal, ela teve ganho de causa. E sinto muito, isso não é questão de achar que ela foi ruim porque era uma idosa com 2 crianças órfãs, tá? Mas porque era o direito dela. Ela trabalhava como empregada doméstica e de repente passou a ser auxiliar de cozinha, tá? E sem ganhar nada mais por isso. Então nada mais justo que ela ter a complementação do salário dela para continuar fazendo esse serviço, tá? Então ganho de causa para empregada doméstica nesse caso, porque ela não poderia estar sendo usada para oferir lucro, tá? Por mais que fosse por uma boa causa, que é a criação de 2 crianças que perderam os pais, ok? A lei, pessoal, não vê sentimento, tá? Vocês que estão se preparando para entrar no direito, para entrar na carreira de advogado, futuros promotores, juízes, advogados, delegados, ou o que quer que seja que você planeja para a sua vida, entenda que a lei em nenhum momento vai andar junto com sentimentos, tá? Infelizmente, nós temos que interpretar a lei como ela é, a lei seca, tá? Senão a gente acaba trazendo injustiça. A lei tem que ser igual para todos e é assim que você deve advogar a partir daqui, ok? Dando sequência aí nos nossos contratados trabalhistas, mas que possam ter um regime especial, nós temos aí o empregado rural, tá? Professor Lucas, quem é o empregado rural? É todo aquele, pessoal, que desenvolva atividade agroeconômica, ou seja, que ele atua em ambiente rural ou agro-rural, com plantação, com animais, tá? Então, se ele labora obrigatoriamente em ambiente rural, ele é empregado rural. E por isso ele tem lei própria, tá? Ele tem legislação específica que fala exclusivamente sobre ele, dá alguns direitos especificamente para ele, como é o caso da aposentadoria rural e afins, tá? Então, o empregado rural tem que ser registrado,
pode ser feito o contrato, mas por essa diferença ele não é igual ao urbano, ele trabalha com atividade agroeconômica, então ele é denominado dessa forma como empregado rural, ok? E aí na sequência nós temos o empregado terceirizado. Esse aqui, acho que praticamente todo mundo conhece ou já teve contato, né? Quem que é o empregado terceirizado, pessoal? É aquele empregado que ele é registrado em uma empresa que presta serviços para outra empresa, tá? E essa empresa que recebe os serviços desse empregado, ela é chamada de empresa tomadora, tá? O que é uma empresa tomadora? Ela toma o serviço, tá? Ela toma a função daqueles terceirizados. Então, nós temos, por exemplo, uma empresa de segurança que contrata os vigilantes e manda-os para um hospital do governo, por exemplo, que é quem tomou o serviço dessa empresa. E aí, vamos lá, um detalhe bem importante. Se você é terceirizado, tá? Então, você é registrado lá na firma de segurança, vamos chamar assim, firma de segurança, para não personalizar e correr o risco de cair no nome de alguma coisa que existe. Então, você é registrado numa firma de segurança e você trabalha lá para um hospital do governo, você é lotado naquele hospital. E aí, como é que funciona, pessoal? Aquele hospital comprou o seu serviço, tá? Ele repassou a verba toda para a empresa onde você está registrado. E cabe à empresa fazer o repasse do seu pagamento lá no seu contra-cheque, tá? E aí, acabou que você está com o pagamento em atraso, está com 4 meses de pagamento atrasado, tá? E a empresa pública está fazendo o repasse. É, na verdade, a terceirizada que não está ali repassando o valor a contento, tá? E aí você resolve judicializar a questão. Pergunta: quem que você coloca no polo passivo dessa ação? A empresa terceirizada, a empresa tomadora ou as duas? Eu respondo para vocês, senhores, as duas, tá? A empresa tomadora também é responsável pelo serviço terceirizado. Então, na omissão da empresa que registrou o empregado, a empresa tomadora também é responsável. Ela é responsável solidária. Responsabilidade solidária é uma coisa que vocês vão ouvir muito no direito civil, tá? É um ali que ele é responsável ainda que indiretamente, tá? Então ele pode ser chamado de responsável solidário. Então, no caso da empresa terceirizada não arcar com as verbas trabalhistas do empregado, a empresa tomadora pode sim ser acionada em juízo solidariamente e acabar por pagar isso. Ah, então a terceirizada vai ficar no lucro? Não, tá? Após a tomadora ser condenada a ressarcir o empregado pelos pagamentos em falta, ela pode ir em juízo e ir atrás da terceirizada e reaver o que ela já pagou, obviamente com multas, juros e o que quer que tenha sido avançado em contrato, tá? Mas o que vocês devem prestar atenção é o seguinte: futuros exames, futuras avaliações, exame de ordem, os terceirizados, tá? As empresas tomadoras também são responsáveis pelos empregados, tá? Então, não tem essa de que porque é terceirizado, o lugar onde você presta o serviço não é responsável por você. Gravado isso? Ótimo. E agora, nós vamos conhecer aí o empregado estrangeiro, tá? Por que ele tem essa diferenciação, pessoal? Porque o empregado estrangeiro, quem que é o estrangeiro, tá? Obviamente, aquela pessoa que veio de outro país, tá? É aquela pessoa que não é naturalmente brasileira, tá? Ela veio de outro país e não se naturalizou, mas está aqui no Brasil e deseja e precisa trabalhar, tá? Então, o que ele tem que fazer? Se dirigir ao Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Solicitar uma autorização para o trabalho. Ele recebe tipo uma CLT, né? Só que voltada só para o estrangeiro, só para o empregado estrangeiro. Isso não dá o direito dele se considerar brasileiro, tá? Ele é só um trabalhador estrangeiro. E muitos nem querem, muitos estão aqui por situações N, guerra, fome no país de origem, fugindo de perseguição política, tá? Então eles fogem do seu país de origem, vêm para cá, precisam trabalhar, querem contribuir, querem até mandar dinheiro para suas famílias que lá ficaram. Então, eles vão ao Ministério do Trabalho, pedem esse documento, trabalham legalizados, tudo certinho, ok? E aí, isso não torna eles brasileiros, tornam apenas empregados estrangeiros devidamente legalizados. Na sequência, também, nós podemos fazer contratos, geralmente é o que acontece, né? O estágio, contrato de estágio, contrato para o estagiário. E quem que é o estagiário, professor? É aquela pessoa que tem mais de 18 anos, tá? Que está matriculada em instituição de ensino, obrigatoriamente, e trabalha para obter experiência, tá? Ou seja, ela está naquela função para obter experiência na área que ela está se formando. A jornada do estagiário é reduzida, são de 4 a 6 horas por dia, tá? E nos dias de prova, ele tem direito a sair 2 horas mais cedo, tá? Para poder se preparar para a avaliação.
Então, a diferenciação é essa. A jornada de trabalho é menor, ainda tem essa questão dos dias de prova. Além do que, pessoal, quando você é estagiário, você recebe a bolsa auxílio, tá? Ou seja, estagiário não recebe salário, recebe bolsa auxílio, tá? E as suas férias e o vale transporte. O estagiário não faz recolhimento de INSS, FGTS e afins, tá? Ele só recebe bolsa auxílio, esse mesmo valor quando ele tem direito a férias, quando o contrato ultrapassa 2 anos, né? E o seu vale transporte. O resto, só se a empresa quiser dar a mais, por lei ela obrigaria só até aí. Antes do estagiário, nós também podemos ter o aprendiz, tá? Muito conhecido aqui em Brasília como jovem aprendiz, que é o nome do programa que aqui existe, e existe em outros estados também. Mas a terminação é aprendiz. Por quê, pessoal? A CLT veda o trabalho de pessoas com menos de 18 anos, tá? É ilegal. As pessoas não podem trabalhar de carteira assinada, a não ser que seja na condição de aprendiz. E quem são os aprendizes? Aqui tem um pega bem interessante, prestem atenção. O aprendiz é aquele jovem de 14 a 24 anos, tá? Que ele também trabalha para obter experiência em alguma área, ele geralmente pode estar no ensino médio ainda, né? Mas já tiveram na faculdade, na área, preferencialmente na área que ele está estudando, que trabalha para obter experiência, tá? Mas também é obrigado, durante o contrato de aprendizado, fazer um curso técnico profissionalizante, tá? Então, além da carga de trabalho já avançada, ele também tem que comparecer ao curso técnico profissionalizante. Qual que é o pega que o professor jogou aqui e vocês prestaram atenção, tá? A pessoa que tiver algum tipo de necessidade especial, tá? Ele não tem limite para ser aprendiz, tá? Então, é o jovem de 14 a 24 anos, desde que não seja portador de nenhuma necessidade especial, ainda que física ou psiquiátrica, se for o caso, ele pode ser aprendiz sem nenhum limite de idade. Isso é muito bom para poder acolher as pessoas que precisam e estão nessa situação. Temos também o empregado idoso, tá? Que nada mais é, pessoal, que aquele empregado que já alcançou 60 anos de idade, tá? Então, aquele que tem 60 anos de idade goza da proteção não só da CLT, mas também do Estatuto do Idoso, tá? E falando um pouquinho sobre o empregado idoso e o idoso em si, tá? Então, para a nossa legislação, nós começamos a ser reconhecidos como idosos a partir dos 60 anos. O que vem com 60 anos? Uma palavra chamada preferência, tá? Eu não estou falando só da fila do mercado, tá? Não seja engraçadinho. Estou falando até de processo judicial. As pessoas que têm mais de 60 anos que litigam, ou seja, que colocam uma ação para correr na justiça, ela tem prioridade. Essa ação anda um pouco mais rápido do que as outras, justamente em razão da sua idade avançada, tá? E aí, dentro do Estatuto do Idoso também, nós temos a superpreferência, que já são as pessoas que atingiram 80 anos, tá? Então, se você tem 2 idosos, aquele um vai ter mais preferência que o outro, quanto mais velho for do que o outro, tá? Pela nota de corte. Então, você tem 3 processos na justiça. Um de uma pessoa de 50, um de uma pessoa de 60, um de uma pessoa de 80. O processo que vai andar mais rápido é o processo da pessoa de 80 anos, porque ela tem essa super preferência, tá? Essa menção é feita aqui, pessoal, porque o empregado idoso, primeiro, ele não pode sofrer nenhum tipo de preconceito no ambiente de trabalho em razão da sua idade, tá? Ele não pode ser tratado diferente ou principalmente pior por ser idoso, tá? E em processos seletivos, ele não pode ser retirado pelo critério de idade, tá? Então, eu estou lá com 3 candidatos, tem um candidato idoso, 2 candidatos com idade aproximada ali, que seja 30 anos, 25. O idoso é super preparado, super estudado, tem toda a técnica para trabalhar na minha empresa, mas eu prefiro contratar o jovem porque ele é jovem, tá? Se isso fica claro no processo seletivo, o idoso pode ir atrás dos seus direitos e fazer uma denúncia no Ministério Público, porque isso é uma espécie de preconceito por idade, tá? E ele tem essa proteção pelo Estatuto do Idoso, ok? E além do idoso, nós, para finalizar aqui, os tipos de empregados que são seletistas, que têm contrato de trabalho, mas têm uma proteção especial, um resguardo especial, o trabalhador deficiente. Professor, quem é o trabalhador deficiente? Tá? É aquela pessoa que tem alguma limitação de caráter permanente, tá? De caráter permanente, que seja psicológica ou anatômica, de cabeça ou de corpo, tá? Então, qualquer limitação de caráter permanente, ou seja, não é porque você quebrou a perna e passou 4 meses com gesso que você virou deficiente, tá? Não. Se você retomar as suas capacidades, você nunca será deficiente por causa daquilo. Mas a não ser que seja uma incapacidade permanente, então você se torna deficiente, aí você passa a ter
algumas vantagens aí em razão disso. A mais conhecida aqui no direito do trabalho é no caso de contratação, tá? As empresas de grande porte são obrigadas a contratar pessoas deficientes de acordo com a sua quantidade de funcionários, tá? Então, começa com 100 funcionários, 1% tem que ser deficiente, 200, 2%, e vai até que vai ao máximo de 5% a partir de 1.001 em diante, tá? Então, empresas grandes aí que têm mais de 1.000 funcionários, tem que ter pelo menos 5% da força de trabalho constituída por pessoas com deficiência. O que a gente viu aqui, pessoal? Que os contratos de trabalho, tá? Tem lá o seu tempo de duração, ou às vezes não, que preferencialmente eles precisam atender ao princípio da continuidade, ou seja, contratos não podem ser renovados ad eterno, ou seja, para sempre, sem nunca acabar. Eles têm que ter um prazo ali que deve ser respeitado e que nem todo trabalhador é igual, né? Nós temos ali trabalhadores diferentes que operam em regimes diferentes, alguns têm leis próprias, como é o caso do idoso, do doméstico, tá? Mas eles também são seletistas, gozam da proteção da CLT. O que é pertinente para que vocês tomem muito cuidado, que inclusive aconteceu no meu exame, que eu fiz o 20º exame para a OAB, caiu, a peça foi uma reclamação trabalhista, tá? de uma empregada doméstica. E o que aconteceu? Muitos reprovaram porque pegaram a reclamação trabalhista para a empregada doméstica e fizeram com base na CLT. E a empregada doméstica tem a lei própria, tem a PEC de 2015, tá? Que fala especificamente sobre os direitos do trabalhador doméstico. E aí, sobre o direito dos domésticos, tá? Eu tenho um livro muito bom para recomendar a vocês, que fala especificamente sobre o trabalhador doméstico. Nunca se sabe quando pode cair de novo, né? Ainda que não seja uma peça, pode ser que seja uma questão da segunda fase. E aí você vai entender que para falar sobre direitos de empregado doméstico, você não tem que usar só a CLT, você tem que consultar a lei específica. Um livro muito bom da doutora Ana Clara Schwenk dos Santos, Empregados Domésticos, 2 pontos. O que mudou, tá? Segunda edição, editora Riedel, 2015, tá? A reforma foi em 2015. Ela lançou o livro logo na sequência. Obviamente, já deve ter uma edição mais atualizada, se for o caso, mas se não, não mudou nada muito expressivo, então você pode consultar esse mesmo, tá? Então, por que isso é importante? Porque quando a gente vai fazer o exame da OAB, pessoal, vocês têm que ficar muito atentos, porque cada questão tem que ser lida com muito critério. No quiz que eu venho fazendo com vocês, eu já ensinei e vou ensinar de novo, a identificar a palavra-chave na questão, a localizar ali onde que está o que você precisa saber para entender e responder aquilo ali, tá? Então, mais um pouquinho a gente vai para o quiz e eu vou fazer essa explicação mais uma vez de como responder uma questão com êxito, tá? Então, continuando aqui, nós vamos conhecer agora, pessoal, os trabalhadores que não geram vínculo, tá? Ou seja, que quando você contrata, você não é obrigado a registrar uma carteira de trabalho, você simplesmente quer usufruir daquele serviço. E sim, esses trabalhadores existem. E eu não estou falando especificamente só sobre quem faz Uber, sobre quem faz entrega de aplicativo de comida e etc. Esses são um ramo que apareceu aí, principalmente se intensificou com o advento da pandemia. Né? Não tanto o Uber, mas sim o pessoal do iFood e etc. Né? Por quê? Porque estávamos todos em isolamento social e se tornou uma ferramenta importante. Era sem contato, era rápido, ninguém se encontrava, tinha zero risco de transmissão da doença e acabou se popularizando muito, mas também acabou precarizando muito a categoria dessas pessoas. Então, antes de passar diretamente aí para falar sobre as relações de trabalho que não geram vínculo, vamos fazer um pequeno preâmbulo para entender um pouco isso. A gente viu, inclusive na aula anterior, que a lei trabalhista quer que todos nós sejamos formalizados, quer que nós tenhamos contrato certinho, registro na carteira, direitos adequados. E a gente vê, inclusive, até acompanhando o mundo, né, como eu também comentei na primeira aula, nós somos ainda um dos países que tem justiça do trabalho, nem todos os países têm justiça especializada no trabalho, tem lei trabalhista e tudo, mas não igual aqui. Né, já se vê um movimento contrário, do trabalho sendo cada vez mais flexibilizado, né, cada vez mais flexível, cada um mais na sua casa, tirando alguns direitos que seriam, em tese, inerentes. E temos que verificar isso, às vezes nem sempre, só com preocupação, porque o avanço é inevitável. Mas temos que observar sempre quando o avanço está sendo feito às custas do direito só dos empregados. Tá? Se é feito de uma maneira que atinge os dois lados da relação de trabalho, tanto o empregado quanto o empregador, já é mais suportável. Mas quando só quando o empregado é sacrificado em prol disso, aí nós temos que ficar alertas e temos que ficar também de olho
no Congresso para ver que tipo de medida está saindo com relação a isso, tá? Então, passando agora aqui aos tipos de trabalhadores que não necessariamente geram vínculo, tá? Não, de jeito nenhum geram vínculo, de jeito nenhum geram registro, a não ser que você, portanto, utilizar e acabar estabelecendo aquelas características que nós vimos na aula passada, que é subordinação, pessoalidade, alteridade, onerosidade e habitualidade, e aí você acaba atraindo o vínculo para si, tá? Se você utilizar o serviço de maneira correta, então você não acaba gerando vínculo para você. O primeiro é o trabalhador autônomo, tá? Quem que é o trabalhador autônomo? É aquela pessoa que exerce atividade por conta própria e assume esse risco. Ou seja, se ela não trabalha, ela não recebe. Se ela não exerce ali a função dela, ainda que seja dentro dos seus parâmetros, dos seus horários, ela não vai ter nenhuma remuneração. E quando você contrata um autônomo, você não gera vínculo com ele, tá? Quem que pode ser considerado aí um autônomo? Um dono de buffet, tá? Ele pode um empreiteiro que vai construir uma casa, tá? Então, ele para construir a casa, ele tem que te oferecer o serviço, e você pagar por esse serviço. Não necessariamente ele vira o seu empregado, ele vira o seu prestador de serviço, tá? Então, quando você pede para alguém construir uma casa para você, fazer uma reforma no seu cômodo, fazer uma festa, tá? Você não está ali gerando um vínculo, você está contraindo uma relação de serviço. Então, o autônomo, ele é um trabalhador que não gera vínculo para quem o contrata, obviamente, se for dentro daquela função que é só mesmo prestar o serviço e acabou-se. Para quem acompanhou a nossa aula sobre vínculo trabalhista, a gente viu que quem tem habitualidade, pessoalidade, alteridade e subordinação, mas não tem onerosidade, ou seja, não recebe salário, ele não chega a ser um empregado, ele chega a ser um trabalhador voluntário. E quem é o trabalhador voluntário? É aquela pessoa que exerce lá uma função sem fins lucrativos, tanto para ele quanto para quem o contrata, tá? Então, você que é voluntário da associação que combate o câncer infantil, por exemplo, você está prestando uma ótima ação, você está demonstrando que você é um ser humano muito bom e você não está recebendo nada por isso, tá? Então, você pode ir todo dia para a associação, passar o dia lá com as crianças, entrar 8 horas, sair às 18, receber as ordens dos médicos, dos funcionários, dos psicólogos, mas como você não recebe nada por isso, não tem onerosidade, acaba não gerando vínculo, tá? Então, você continua sendo um voluntário. E os voluntários podem se voluntariar, obviamente, para empresas públicas ou privadas sem fins lucrativos, como eu já mencionei, tá? Que tenham cunho de social, saúde, de patriotismo, ambiental, tá? Todas essas causas são importantes e que geralmente demandam serviço voluntário, podem receber aí os voluntários, não vai haver remuneração por isso, né? Ou seja, então, diretamente em razão disso, não vai gerar vínculo, tá? Ainda que você receba um brinde, uma ajuda de custo, um vale transporte, um vale refeição, isso aí por si não caracteriza remuneração e você continua sendo voluntário, ok? Passamos para o eventual, tá? Como eu também já citei aqui na aula passada, o trabalhador eventual é aquele que presta serviço de maneira rápida e transitória, tá? O pintor, por exemplo, você pede para ele pintar um quarto, fala, vou pintar em uma semana. Pronto, uma semana ele pintou, entregou o quarto pintado, encerrou essa prestação de serviço. Você não tem que dizer a hora que ele vai chegar, nem a hora que ele vai sair. Obviamente, se for por restrição de um condomínio, por exemplo, só podem transitar funcionários externos até tal hora, mas isso não quer dizer que ele tenha jornada de trabalho, tá? É só um acordo ali para ele poder cumprir o que ele foi contratado para fazer. Então, o pintor, o encanador, o eletricista, técnico da NET, todas essas pessoas que chegam, fazem o serviço e acabou, elas não geram vínculo, tá? Elas simplesmente, literalmente, prestam um serviço ali pontual e transitório, tá? Não gera ali vínculo de trabalho em razão disso. E temos o trabalhador cooperado, tá? O trabalhador cooperado sem risco de ser redundante é aquele que faz parte de uma cooperativa, tá? Então, ele não é empregado um do outro, eles são sócios cooperados, tá? Então, por exemplo, minha família vem do Piauí, lá tem a cooperativa da cerâmica, né? Como é que funciona a cooperativa da cerâmica? Eles juntam lá o barro, fazem as peças de cerâmica, tem lá um comércio bem grande, essas peças são vendidas e todo o valor é revertido para a cooperativa e depois dividido para todos de maneira isonômica, tá? Então, quem é cooperado não é empregado. Quando você se associa, se vincula a uma cooperativa, você é um sócio cooperado, você não é um empregado dela. A não ser que a cooperativa contrate um empregado. Aí vai ser uma relação de empregado e empregador entre a pessoa que foi contratada e a cooperativa com personalidade jurídica, não especificamente entre os sócios.
os sócios continuam apenas cooperados entre si, ok? E aí, para finalizar essa questão, nós entendemos o seguinte, que nós temos os trabalhadores que geram vínculo, tá? E podem ter seus contratos por tempo determinado, indeterminado, temporário, intermitente ou de experiência, tá? Que eles têm seus prazos próprios, indeterminado não tem prazo, determinado são 2 anos, experiência são no máximo 90 dias, e o temporário 180 mais 90, e a partir do momento que esse prazo se encerra, automaticamente ele se transforma em contrato por tempo indeterminado, por força do princípio da continuidade, tá? E aí nós conhecemos que pessoas como doméstico, idoso, deficiente, estagiário, são todos trabalhadores que carecem de registro na carteira para efetivar o seu vínculo, mas como eles têm legislação própria, eles não se socorrem exclusivamente da CLT, eles têm também a sua própria lei para ser usada como base, e isso deve ser levado em conta em você que está prestando o exame de ordem. Preste atenção, pessoal. Você pode levar para a segunda fase do exame de ordem o seu próprio vade-mecum sem anotações, sem nenhum tipo de marcação, tá? Acabou de comprar na livraria, pode levar, tá? Sem nenhum tipo de risco, nem nada, porque lá toda a legislação vai estar à sua disposição para caso você precise consultar, tá? E as legislações se misturam, pessoal. Competência exclusiva não quer dizer que você não possa misturar as leis. A competência exclusiva só se dedica aonde o processo vai ser julgado. Então, dentro da lei trabalhista, dentro de uma peça trabalhista, você pode citar artigos de outras leis, como é o Código Civil, que é o caso do dano moral em ambiente de trabalho, como já foi explicado na aula passada, que é o artigo 186. Tá? Então, tenham isso em mente. Quando você fala de trabalhador doméstico, você não pode citar somente a CLT, você tem que trazer a PEC da doméstica, né? Que é ela que vai trazer ali com mais precisão quais são os direitos específicos. A mesma coisa vale para o idoso e afins. Então, preste bem atenção nesse detalhe, que a nossa prova da OAB ela é interdisciplinar sempre, tá? Então, ela pode trazer mais de uma característica, mesmo dentro de uma área que tem competência exclusiva. Relembrando a vocês, pessoal, alguma dúvida surgiu, tá? Ficou querendo se aprofundar mais, querendo saber mais um pouco sobre o direito do trabalho, se você está assistindo pela televisão ou por outra mídia, pode me procurar diretamente no meu Instagram, Lucas_Servio, tá? A conta é fechada, mas você pode mandar um inbox, eu sempre estou olhando, ninguém vai ficar de fora, tá? Não ficou com nenhuma dúvida, mas quer acompanhar mais o trabalho, quer conhecer um pouco mais da OAB, pode também ir lá nos procurar. A OAB está de portas abertas, não só para o advogado, mas também para o bacharel, para quem está fazendo o curso de Direito, o estagiário, todos são muito bem-vindos, tá? Achou o vídeo no YouTube, assistiu a aula, ficou com alguma dúvida assim, mais pontual, mais específica que eu posso ter esquecido de mencionar, deixe um comentário, o professor se compromete a quando receber o link da direção e olhar os comentários, ver quem ficou com alguma dúvida, tentar responder essa dúvida da melhor maneira possível, ok? E lembrando a vocês que a gente já tem a primeira aula que fala sobre os princípios do direito do trabalho, que a gente falou sobre a organização judiciária, como é que é a vara do trabalho, o Tribunal do Trabalho, o TST, o que acontece com o processo, qual é o nome das peças, tá? De algumas pelo menos. Nós vimos também aqui quem é o empregado, quem é o empregador, quais são as características do vínculo de emprego, o que é a CTPS, quando que ela tem que ser registrada, qual que é o formato, se é físico, se é digital, o que é desvio de função, o que é acúmulo de função, todas essas aulas já vão estar disponíveis para vocês. Acompanhem, façam seus resumos, anotem, usem para as suas provas, usem para os seus concursos públicos, usem para o seu exame de ordem, tá? Conhecimento está aqui para ser dividido, todos os professores vêm para cá para saber direito com a maior boa vontade de ensinar, e a gente sabe que vocês estão com a maior boa vontade de aprender, então aproveitem bastante essa oportunidade. Hoje nós falamos sobre contrato de trabalho, tá? E quais são os tipos de trabalhador que podem se vincular por esses contratos. Não deixem de fazer seu resumo, não deixem de anotar, transcrever, tirar suas dúvidas. É assim que você vai chegar no seu objetivo, é assim que você vai obter sua aprovação no exame de ordem, vai se tornar meu colega advogado. Tá? Siga no caminho que é assim que funciona. Agora, depois desse pequeno resumo, eu já convidei a todos a tirarem suas dúvidas, caso as tenham, pelas plataformas que eu indiquei, mas às vezes a sua dúvida vai ser tirada hoje mesmo, tá? Mediante como? Mediante o nosso quiz, tá? Eu vou trazer agora para vocês algumas questões que eu elaborei sobre o conteúdo da aula de hoje. Eu vou ler direitinho, vou passar também um macete para responder a questão e aí, de repente, a sua dúvida vai acabar sendo tirada hoje mesmo, tá? Mas, obviamente, se não for, não entendeu, quer se aprofundar, não deixe de me procurar das maneiras como eu já expliquei e explicarei de novo, ok? Então, vamos ao quiz?
Passando ao macete que eu falei aqui explicar, pessoal, aprendam a ler a questão de maneira dinâmica, identificar os pontos-chave que podem te ajudar a responder aquela questão, sem precisar ficar lendo o enunciado inteiro. Eu ainda facilitei, trouxe enunciados pequenos, mas para quem já está acostumado a fazer simulados do exame de ordem, concurso público, sabe que as questões às vezes dão metade da página, né? E nesse momento é bom vocês entenderem como pegar a palavra-chave, como pegar ali só aquela palavrinha que você vai ler e vai falar, esse aqui é o assunto, não precisa ficar relendo todo o resto da gordura do texto, vamos chamar assim. No contexto do direito do trabalho brasileiro, qual ou quais dos seguintes elementos é fundamental para a validade de um contrato de trabalho? Que a gente pode grifar elementos e validade. Escrito, verbal, escrito ou verbal, escrito com reconhecimento de firma. Aqui, pessoal, quem está, como todos vocês com certeza prestaram bastante atenção e fizeram anotação, já vão responder por mim, que é a letra C, tá? O contrato de trabalho, para ele ser válido, para ele praticamente existir e gerar efeitos jurídicos, basta que ele seja escrito ou verbal. Não necessariamente só escrito, não necessariamente só verbal e nem necessidade de reconhecimento de firma, porque é só uma burocracia inútil nesse caso aqui que estamos tratando, tá? Então, o contrato escrito ou verbal, ele já é considerado válido. Próximo. De acordo com a legislação trabalhista brasileira, qual é a principal característica de um contrato de trabalho por prazo determinado? Característica e prazo determinado são as nossas palavrinhas-chave aqui. Renovação automática, ausência de férias remuneradas, previsão de término em data definida com a conclusão de uma tarefa específica, jornada de trabalho flexível, tá? Aqui, como vocês já prestaram atenção desde o começo, já entenderam que desde a letra A, nós sabemos que não é essa resposta. A nossa resposta é a letra C, previsão de término em data definida ou com a conclusão de uma tarefa específica, tá? Renovação automática, já sabemos que é impossível, vai se tornar contrato por tempo indeterminado, então não é uma característica. Próximo. Com base no estudo dos contratos de trabalho, escolha a alternativa que não traz um contrato de trabalho existente. Contrato de estrangeiro, contrato de experiência, contrato intermitente, contrato por tempo indeterminado. O contrato por tempo determinado, como nós vimos na questão anterior, é um contrato que existe. Contrato intermitente também existe, aquele que permite uma prestação de serviço com uma certa alternância. Contrato de experiência é aquele que é feito para o quê? Verificar a aptidão do empregado para alguma função, que pode ser de 30, 60 ou 90 dias. Então, o contrato que não existe é o contrato de estrangeiro, tá? O estrangeiro que é contratado de maneira formal no Brasil, via aquele documento que ele pega no Ministério do Trabalho, ele pode ser contratado por tempo indeterminado, determinado, experiência, intermitente ou temporário, porque ele é trabalhador legalizado. Então, a resposta aqui é a letra A. Então, você ficou com, mesmo depois do nosso quiz da palavrinha-chave, ficou com alguma dúvida, ou então quer se aprofundar, normal, é o esperado de quem está estudando, quem está se preparando para o exame de ordem, está se preparando para alguma prova na faculdade, pode deixar um comentário aí no YouTube, que eu vou tentar te responder da melhor maneira possível, vou te procurar assim que receber aqui o link da direção. Não consome o YouTube, está me vendo pela televisão ou está me vendo por alguma outra mídia gravada, pode me procurar na minha rede social, Lucas_Sérvio, tá? O perfil pode estar trancado, mas você pode mandar um inbox que eu vou procurar e vou responder. Sempre estou olhando lá para ver se tem alguma interação, né? Porque não aparece de cara. Mas vou procurar ali. Ah, professor, eu gostei da sua aula, não estou com nenhuma dúvida, só quero mesmo acompanhar o que você faz na OAB, o tipo de aula que você ainda pode dar, qual conteúdo que você produz. Você vai ser muito bem-vindo também. Eu, como já informei no começo da aula, sou presidente da Comissão de Direitos Autorais, Imateriais e Entretenimento da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do DF. Também sou secretário-geral da Comissão de Direito do Consumidor. Então, nós sempre estamos oferecendo palestras, eventos, visitas técnicas, trazendo personalidades do direito de diversas áreas para palestrar na OAB. Você vai ser sempre muito bem-vindo. Você pode pegar um certificado que vai complementar a sua carreira, fazer um network, conhecer pessoas. A OAB está aberta não só para os advogados, mas também para os bacharéis, também para quem já ainda está estudando, está no terceiro semestre, quinto semestre, já é estagiário. Tá? A casa está sempre de portas abertas, a gente espera vocês lá. E faz parte do Saber Direito expandir conhecimento, trazer professores interessados aqui no ensino, que vocês tenham o melhor desempenho possível. Então, aproveitem essa oportunidade, acompanhem as nossas aulas. Já falamos aqui na primeira aula de princípios do direito do trabalho, da organização judiciária, falamos de contrato do trabalho hoje, falamos de carteira de trabalho e previdência social,
Falamos também do que é desvio, do que é acúmulo, do que é assédio moral no ambiente de trabalho. Todo um conteúdo pensado exatamente para vocês que estão fazendo agora a graduação, estão se preparando para o exame de ordem, tá? Tudo bem organizado, pegue seu caderno, faça seus resumos, assistam com bastante atenção, respondam aqui os quizzes junto comigo, me mandem suas dúvidas, tá? Eu quero ver a aprovação de vocês, eu quero receber mensagem não só com dúvidas, mas professor, passei no exame, lembrei de uma questão que o senhor passou, que o senhor deixou para a gente no dia da aula. Isso, como professor, é a nossa maior realização, então eu espero que o feedback de vocês nesse sentido. E na próxima aula, pessoal, nós vamos ver, finalmente, como eu mencionei inclusive na primeira, sobre o princípio da intangibilidade salarial, nós vamos ver aqui a parte mais importante da relação de trabalho, nós vamos conhecer o salário, tá? Ou seja, os direitos remuneratórios que são aí oriundos da relação de trabalho. O que é o salário? Qual é a diferença dele para a remuneração? Quais são as características do salário? O que são os adicionais? Adicional de salubridade, periculosidade, adicional noturno, hora extra, acidente de trabalho, tá? Todos esses adicionais atenuantes, e também veremos também a questão da equiparação salarial, a questão do acordo coletivo, tá? Jornada 12/36, muita coisa que a reforma mudou em 2017, então vocês podem até estar estudando sobre isso nesse momento, é um conteúdo importante, tá? Então não perca a nossa próxima aula, ministrada por mim também, professor Lucas, tá? Eu vou trazer esse conteúdo para vocês, para complementar o conteúdo que a gente já trouxe, e aí, por favor, não perca, tá? Obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer dar essa aula e aguardo vocês na próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.